glória. Louvado seja Deus, graças a Deus. Amém? Homens valorosos, ou valorosos, perdão, como Tino, que conhecemos como Edmar, como Yuri, né? Wesley já está ali, não vou falar, como Dário, como Daniel, que já está grandinho, viu, Daniel? Já está hominho também. É o filho do nosso irmão ali, da nossa irmã, irmão Hélio, que não estão aqui hoje. Val está trabalhando à noite, né, Val? Os demais, nosso irmão Vini também estão convidados para quinta-feira agora. Nós estamos aqui 10 horas orando, viu, Dário? Deixa lá aquela bola lá de lado, quinta-feira, e venha estar conosco aqui na oração. Não ligue para a cara não, ligue não. Deixa ela de lado aí, ligue não. Venha você, a salvação é individual, viu? Salvação é de pessoa. Que é esse menino aí, pelo amor de Deus, mano? A salvação é de pessoa por pessoa. Então, quinta-feira, Dário, esquece tudo. Amém? Venha. Vini, Dário, estou chamando as pessoas que não vieram ainda. Daniel, quem foi mais que falei? Val está trabalhando. E os demais eu vou chamar durante o seu Robson. Quinta-feira, viu, seu Robson? O senhor está sendo convocado, viu? O senhor gosta de trabalhar de noite, mas quinta-feira a gente vai estar aqui orando, viu? Tomara que Dona Alice não fique doente de novo, né, Alice? Para ver se Robson vem quinta-feira. Você precisa de oração, viu, negão? E como você precisa de muita oração. Somente aquele aliviado que eu lhe dei ontem naquele episódio, eu lhe aliviei para você. Já vi que você precisa de muita oração. Amém? Ontem eu não pude vir, meus amados, que eu estava com o Robson ali, fazendo um serviço lá e terminamos quase 11 horas. Ontem a mulher dele liberou ele para fazer, né, esse serviço que muitas das vezes ela não libera, né? Alice não libera, mas ontem, graças a Deus, Alice liberou para Robson estar comigo ontem lá fazendo um serviço. Terminei hoje, feriado eu estava lá trabalhando. Então quinta-feira eu quero essa galera aqui, né, Wesley? Como a gente está aqui firme e forte, louvando a Deus, adorando a Deus e pedindo a Deus que Deus nos proteja. Amados, nós precisamos de oração. Eu falo assim, dessa forma, né, para que a gente venha se descontrair um pouquinho, mas na realidade nós precisamos de oração. Esse ato de nós estarmos orando aqui, se vocês não sabem, nós que somos pais de família, quando nós oramos aqui, Deus envia um anjo em nossa casa para proteger nossa casa, proteger nossa família, proteger nosso trabalho, nosso bem-estar, nossa saúde. A oração é fundamental na vida de um homem e mulher de Deus, né? Junto com a palavra, como hoje a palavra é uma palavra que deveria ser pregada no dia de amanhã, mas como eu falei que ia trazer uma sequência, né, no livro de Provérbios, prove a Deus, caí hoje falando sobre o cônjuge, sobre o casal. É algo profundo nos nossos corações nessa noite. Bom seria que tivesse aqui a maioria de casais para estarem ouvindo esta palavra. Hoje nós temos uma quantidade, pasmem, mas muito grande, de casais evangélicos divorciados. E nenhuma da maioria das vezes é porque seu cônjuge larga a sua esposa por outra ou vice-versa. Isso está acontecendo de uma forma absurda porque tem algumas coisas que precisam ser reavaliadas no casamento, tanto da parte da mulher como da parte do homem, para que o diabo não destrua aquilo que Deus construiu e não separe aquilo que Deus uniu. Então, quem é casado aqui, levanta a mão, só os casados e casadas, amém? Quem tem marido e esposa, amém? Tem gente aí que está casado, não levantou a mão não, está pensando em se separar. Misericórdia. Tem gente casada aí? Essa palavra é uma palavra, na realidade, esse livro de Provérbios, ele é uma coletânea da Bíblia Sagrada. Ele vai pegar em todos os aspectos da vida do homem, em todos os âmbitos e parâmetros, na vida financeira, vai falar da vida conjugal, vai falar da vida espiritual, vai falar da vida ministerial, vai falar da vida social, em todas as áreas, comportamento, ética, prudência, como nós vimos, e nós estudamos até o capítulo de número 4, e todos os términos dele foi com uma advertência, ou saber, ou melhor dizendo, um direito de escolha. E não foi diferente do versículo 27 do capítulo 4, que terminou dizendo assim, ó: não declines nem para a direita, nem para a esquerda,
retira o teu pé do mal. E se você observar, no capítulo 3, no capítulo 2 e no capítulo 1, o término de todos esses capítulos foi com advertência ou um direito de escolha, diferente do que será no final 23, hoje do capítulo 5. Amém? Então, esta palavra hoje trazendo uma condenação à prostituição, ao adultério, às manifestações carnais que não convêm em relação à vontade de Deus entre um homem e uma mulher. Todos acharam? O tema dessa pregação é amor sólido. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a verdade da vida. As suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filho, dai-me ouvido e não vos desvies das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da tua casa, para que não deis a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci a correção e desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei os meus ouvidos. Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Bebe a água da tua cisterna e das tuas correntes do teu poço. Derramem-se-ão por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para si ou para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alarga-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Sacia em ti os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor seja atraído perpetuamente. E porque filho meu, andarias atraído pela estranha, e abraçarias o seio da estrangeira, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele aplanta todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Amém? Como eu disse, em algumas pronúncias, em algumas narrativas de Salomão, parece que ele escreve para ele mesmo. Não sei se ele escreveu isso no momento em que ele já tinha 300 princesas e 700 concubinas, ou se no início do seu ministério, do seu reinado. E presumo que no final não, porque no final ele morreu completamente afastado de toda a vontade de Deus. Mas dá-se a entender que ele deve ter escrito no início da sua jornada com Deus, porque
No início ele andou conforme a vontade de Deus, vivendo sobre o jugo da teocracia, ouvindo a palavra de Deus, mas depois ele teve sem necessidade de acúmulo de mulheres, como 300 princesas, para granjear recursos financeiros que não era necessário porque ele já era muito rico. E em cada uma das princesas que ele se casou, trazia recursos financeiros porque unia-se às finanças dos reinos. As 700 concubinas, não sei por que razão ou circunstâncias, ele também aderiu-se. Só que a maioria dessas mulheres, ou quase todas elas, conhecidas como estrangeiras, como ele usa aqui em alguma das narrativas, em algum contexto, eram mulheres que adoravam a deuses estranhos, a deuses inexistentes, mas a deuses demoníacos, que trouxe para o palácio, para o reino e para a vida de Salomão grandes perturbações e espíritos negativos. E ele deixa essa passagem para os casais, em primórdia aos casais, para que nós guardemos a nossa casa, a nossa esposa, os vossos maridos, segundo a vontade de Deus Todo-Poderoso. E ele começa a trazer algumas informações, e são informações sólidas, por isso que eu falei que o tema dessa pregação é amor sólido, porque a igreja, a gente confunde muito paixão com amor. Eu vejo as pessoas muitas vezes dizer, eu amo uma pessoa, foi amor à primeira vista. Não existe. Na minha concepção, o amor ele vai crescendo gradativamente, conforme a vivência das pessoas, os costumes entre si, o respeito entre si, moderando-se em todo o tempo, entendendo os defeitos uns dos outros, e nisso vai crescendo o seu amor. O amor não é algo que nós conhecemos ali, aquilo estoura dentro do nosso coração e de repente aquilo é uma coisa mais fantástica das nossas vidas. Isso é uma mentira. Eu comparo o amor a uma raiz de uma planta, de uma árvore, onde há uma grande dificuldade de ser retirada, e a durabilidade de uma raiz, ela é muito maior do que o que eu comparei à paixão, que é uma folha, que ela se seca ou murcha com o tempo. E isso é relativamente parecido com a paixão, algo que estoura, algo que é do natural, da visão do homem, da visão da mulher, naquilo que parece fantástico aos olhos, e de repente com o tempo vai perdendo as forças, vai perdendo o ritmo, vai perdendo a emoção, vai perdendo a vontade, o desejo, e aquilo nós entendemos que nunca foi amor, mas sim uma paixão passageira. E é por isso que muitas pessoas, quando matam a outras e diz na televisão que matou por amor, isso é uma mentira absurda. Ninguém mata ninguém por amor, porque o livro de 1 Coríntios capítulo 13 vai nos dizer que o amor jamais faz isso. As qualidades do amor, se a pessoa verdadeiramente ama uma pessoa e não dá para viver mais juntos, vai doer um pouquinho, mas ele prefere se separar do que matar uma pessoa que ele diz que ama. Como é que uma pessoa diz que ama uma pessoa e mata aquela pessoa, sabendo ele que nunca mais vai ver aquela pessoa? Isso não é amor, isso é uma paixão, isso é uma obsessão no coração do homem ou da mulher. O amor, ele trata com justiça e não com injustiça. Então ele traz algumas colocações aqui, principalmente a cargo ou acerca da mulher estrangeira, que considera ele como um adultério ou uma prostituição fora daquilo que Deus trouxe para nossas vidas. Nós vamos ver trecho por trecho e vamos entender o que o rei queria falar com cada um de nós. Nós vimos hoje casamentos completamente mortos, falecidos há tempo, não só na área sexual, como na área emotiva ou na área amorosa. Não tem mais aquele apreço um pelo outro, não, mas tem um desdenho, ou seja, a falta de responsabilidade de tratar ele ou ela bem. É muito melhor desfazer, humilhar,
trazer palavras pejorativas do que trazer palavras que levante o moral dele ou dela. E na maioria das vezes não suportam mais viver um com os outros e separam-se. Quando não assim, como tem muitos casos, onde hoje a pessoa, por se achar velha, seja dentro ou fora da igreja, pasme, mas isso acontece muito, dentro ou fora da igreja, com a idade avançada, tende-se a se juntar com a pessoa mais nova, querendo voltar à sua mocidade, largando aquilo que Deus te deu, por causa de variáveis e por causa de paixões que não existem nenhum tipo de vínculo afetivo quando há paixão, alogrado tão somente aos desejos carnais. Capítulo de número 1 e 2 são só os ensinamentos que ele pede para que nós ouça. Igreja, ouve o que a igreja, ou que o anjo diz à igreja. Nós vimos Jesus repetir 7 vezes em 7 igrejas na Ásia, no momento mais crucial, porque nessa época Jesus já tinha sido crucificado, morto, já tinha sido ressuscitado, já tinha sido erguido aos céus, não estava mais como um profeta, não estava mais como um sacerdote, mas sim como um rei da glória. E ele vem em espírito e tem uma conversa com João, propositalmente, imagino eu, que ele deixou João sobreviver entre os 11 discípulos que ficaram vivos, porque Judas já tinha feito a bobagem e se suicidou. Mas os 11 que ele deixou vivo, dentre os 11, ele tão somente deixou João. E quase que no fim da história, João morreu com 80 e poucos anos de idade, morreu de morte natural, não foi assassinado, crucificado, apedrejado. E ele diz a João, em cada igreja que ele via um erro, algo que ele não concordava, ele estava dizendo a João para divertir aquela igreja. E ele diz a João: João, diz ao anjo da igreja, leva essa carta ao anjo da igreja, escreve o que eu estou falando ao anjo da igreja. E muitas vezes o anjo da igreja não está adequado àquilo para que Jesus quer que ele fale. Você vê que quando o pastor ele exorta, quando ele chama a igreja a atenção, as pessoas hoje, quando não olha para a cara do pastor com cara feia, começa a não olhar mais, não prestar mais atenção naquilo que não o homem está falando, mas o que Deus o mandou. Melhor seria que essa pessoa fosse embora, porque não está acrescentando em nada para a vida dele ou dela. Porque a palavra de Deus, ela vem em termos de exaltação, mas vem em termos de exortação, ou seja, vem em termos de dizer que você vai ser bem-aventurado, que vai alcançar algumas coisas, mas também vem fazer uma correção em sua vida naquilo que você está errado. E hoje nós estamos numa geração onde o anjo da igreja fala, mas a igreja não quer ouvir, porque infelizmente tem alguns anjos da igreja que falam só aquilo que a igreja quer ouvir, e alegra o coração da igreja, saem inchados de coisas falíveis, infundáveis, mas na realidade não tem uma vida com Cristo. Aí passa fome, perde emprego, o casamento vive em um problema terrível. Quando não é assim, a saúde, ela oscila o tempo todo, problema no trabalho, problema com os vizinhos, porque está pondo a mão no arado e imediatamente lançando ela fora, porque não está dando ouvidos à palavra de Deus. Nós temos que entender que hoje nós somos novas criaturas, e se estamos aqui, é para que nós venhamos ouvir aquilo que Deus quer falar, Rodolfo, na minha e na sua vida. Nós precisamos ser corrigidos por Deus para andarmos em comum acordo com aquilo que Ele quer para mim e para a tua vida. Porque se eu ficar aqui na igreja com os erros que eu já tenho, com os pecados que eu já tenho, não der ouvido à palavra de Deus, eu prefiro voltar para o mundo, porque eu estou perdendo o meu tempo de beber, de fumar, de curtir, e no entanto vou perder um tempo. Por quê? Se eu viver com a vida da forma que eu quero viver dentro da igreja, não dando ouvido aquilo que o anjo da igreja falou, eu não vou herdar o reino dos céus.
Então, quando a palavra, e você vai ver em muitos dos capítulos, nós já vimos nos capítulos anteriores, e nós vamos ver em muitos, eles nos tratam com a palavra filho. Por que filho? Porque segundo a vontade... Ei, vocês três aí, ei, fica quieto aí. Está tirando minha atenção, fica quieto, tá bom? Por que filho? Porque ele está tratando na situação de que o filho, ele tem que obedecer o pai. Ouvir aquilo que o pai quer que ele faça, porque um pai e uma mãe nunca quer o mal do filho. Então como é que ele trata? Ó, filho meu, olha o que ele está dizendo, filho meu, não filho bastardo, não filho de outrem, filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido. O que é atender, igreja? A não ser parar para dar atenção àquilo que Deus quer que você faça. E quando ele fala, inclina o teu ouvido, o que é que ele está dizendo? Dê uma atenção maior a isso que eu vou te falar agora, porque isso vai servir para o curso da sua vida. Talvez doa agora, talvez machuque agora. Talvez você diga, eu fiquei envergonhado porque aquela palavra, aquela exortação no meio das pessoas me trouxe uma vergonha, ou eu fiquei escabriado. Pior é se nós formos escabriados com a humilhação do diabo em nossas vidas. Porque o diabo, ele é semelhante ao ladrão, vem para roubar, matar e destruir. Olha aí, faz um retrospecto da sua vida, igreja, antes de eu contextualizar, imediato. E pergunto uma coisa a você: é melhor você estar vivendo, sendo corrigido por Deus, mesmo que muitas vezes não te agrade aqui, ou de que você ser aquela pessoa que você era? Quantos aqui ficavam mendigando baga de maconha, pinos de cocaína, arriscando a vida? Quantos aqui já roubou o que é dos outros? Já fizeram bode, que é sinônimo de roubo, dentro de uma empresa, porque não tinha Jesus em sua vida? Quantos aqui já bateram em esposas já bateram em maridos? Já beberam na frente dos filhos, já fumaram na frente do filho, dando mau exemplo aos seus filhos, porque não tinha quem os corrigisse? Eu te pergunto, você que já cheirou cocaína, você que já fumou maconha, você assim como eu que já bebeu de uma maneira completamente desordenada, será que isso foi bom para a minha vida? Se foi bom, você pode voltar, que ninguém vai te corrigir, porque todos nós temos o livre-arbítrio, o direito de escolher o que quisermos, é um direito nosso. Não estou mais afim de ouvir, como muitos aqui já foram embora, não estou mais afim de ouvir correção daquele pastor, ele me chama a atenção. Viva a sua vida à vontade, você tem um direito de escolha. Ninguém está com a bola de ferro aqui nos pés não, igreja. Como eu sempre disse, digo e não vou parar de dizer, e tenho testemunhas oculares de pessoas que já abandonaram a fé dentro dessa igreja, que hoje não está tendo uma vida tão prazerosa assim. Como a mãe de um deles me pediu para ir na casa dele, porque estava com espírito de depressão e também viciada em cocaína. Você foi lá? Assim foi eu. Porque o pai, ele exorta, o pai, ele corrige, o pai, ele chama atenção, o pai explica o caminho, o pai fala o que é certo, mas o pai também cansa. Pastor, porque o senhor não foi? Porque não fazia mais parte desse ministério. Quando o senhor aqui passou por alguns ministérios, e a minha responsabilidade com essa ovelha desgarrada e agarrada em outro ministério, selou. Quando selou o compromisso com Cristo dentro desse ministério e fez com outro ministério. Quem deveria ir é o pastor da atividade na vida dele atual. Porque se vocês não sabem, né? Infelizmente as pessoas hoje têm preguiça de estudar a Bíblia, mas preferem ser induzidos por cabeças de outras pessoas,
todas as vezes que nós fazemos uma prática espiritual, expulsando o demônio, exortando alguém, particularmente, fazendo oração de cura, o diabo, ele lança uma palavra chamada investida contra as nossas vidas. Pastor, o que é isso? Ele investe contra as nossas vidas. Eu já ouvi diversas vezes Satanás manifestado na vida de pessoas que eu expulsei demônio e olhar para a minha cara e dizer: eu tenho ódio de você, a minha vontade é te matar, o meu desejo é destruir a tua vida. Então, quando nós tomamos essa decisão, que fazemos esse tipo de trabalho, a recompensa que nós recebemos é essa: é o diabo se levantar contra as nossas vidas. Então, me desculpe, mas eu vou usar uma frase que Jesus falou: eu não vou tirar o pão da boca dos meus filhos para dar cachorrinhos. Se eu tiver que pagar o preço, eu vou pagar pelas ovelhas de Cristo que tiver sobre as minhas responsabilidades. Os danos colaterais que venham sobre minha vida, eu não vou reclamar, porque essa é a minha tarefa. Mas aqueles que fazem parte do aprisco de Deus, que está sobre a minha responsabilidade. O senhor está sendo egoísta, pastor? Não, estou sendo sensato. Então, no capítulo de Números 5, versículo 1, ele já está dizendo a gente: ó, atende a minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido. Por quê? No versículo 2 ele diz assim, ó: para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Para que conserve? O que é conservar, igreja? Guardar, né? O que é conservar? Guardar com cuidado. O que é conservar? É guardar para que não perca. O que é conservar? É você entender que a sua vida, ela tem parâmetros distintos. Uma hora você está bem, mas vai ter uma hora que você vai precisar desfalar aquilo, e nós vamos ver lá, de falar, verbalizar aquilo que você ouviu, aquilo que você ouviu como correção e guardou. Está na hora de eu me defender, porque eu vi assim, para que eu me defenda agora. O que é que ele diz aqui, ó, no versículo 2? Para que conserve os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Não fale aquilo que não deve, mas fale aquilo que você ouviu, para que você pratique, para que quando o diabo vier, você esteja preparado dentro da sua casa, no seu trabalho, na rua, na escola, na faculdade, aonde você estiver. Igreja, o diabo fica 24 horas ininterruptamente ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando um momento para destruir nosso casamento, a nossa família, a nossa aliança com Deus, a nossa sociedade celestial. E a igreja não entende isso. Homens de 30, de 40, mulheres de 30, de 40, de 25, de 50 anos, agindo como adolescentes ou como pré-adolescentes, ou muitas vezes como crianças. Porque o pai chamou a correção, ou chamou na correção, e aquela correção feriu, e age tolamente como se fosse uma criança, e fica indignado, como se a nossa obrigação é que nós vimos ou venhamos ver os erros e fiquemos calados. Isso não faz parte de um homem que foi chamado para pastorear ovelhas que faz. Infelizmente, tem muitas pessoas ou muitos pastores que fazem esses atos. Quem faz muitos esses atos são preleitores, homens que ficam viajando de lá para cá, ganhando uma ponta ali, uma ponta aqui, para chegar na igreja e trazer palavras emotivas, palavras que enchem o ego da igreja, o que advirta a igreja, mas naquela situação que é aquela palavra que dá, como aquelas pessoas que curtem a igreja pentecostal, dá uma palavra ofensiva na defensiva, porque está vendo que algum erro está dentro daquilo ali, mas já dá uma palavra em uma suposta ofensiva, mas naquela defensiva. Como muitos louvores tem aí, parece machadinha de Satanás.
que eu vejo e ouço e não agrada aos ouvidos de Deus, porque Deus chamou a igreja para morar nos céus e não para viver pecaminosamente e enganosamente na terra. No versículos 3 a 6, ele chama para que a gente venha nos desviarmos da prostituta ou do ato de prostituição. Olha o que ele diz. Agora ele vem falar dos lábios enganadores. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como uma espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis, não as conhece. O que é que ele quer dizer com isso? Assim como para a mulher também serve para o homem, porque nós temos que usar os dois lados. Como vem com a beleza física exuberante, com palavras persuasivas, amorosas, que vai trazer um aroma diferente em nossas vidas, um cheiro diferente, uma palavra que parece que o anjo que está falando, mas na realidade são obras de engano. É o que ele diz, porque os lábios da mulher ou do homem estranho destilam favos de mel. No começo tudo são flores, tudo são flores no começo. É amor para cá, amor para lá, benzinho para cá, benzinho para cá, dengue, bem. Meu amor, minha linda, minha flor, minha querida, minha pétala de rosa. É um jardim inteiro, é cheio de plá, 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 blá, 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 blá. Mas se Deus não tiver no negócio, é obra de engano. Ao que ele fala, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Aí ele adverte no versículo 4: mas o seu fim é amargoso, como um absinto. Algo que parece no início ser delicioso, mas no final é amargo, como um absinto. E ainda tem mais, te destrói por dentro e por fora, que é uma espada de 2 fios. E você não consegue mais se controlar. Aí no versículo 5 ele diz assim, os seus pés descem à morte, quer dizer destruição, a morte. Os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, ou seja, não anda segundo aquilo que Deus nos ensina, para que a nossa vida tenha uma constante diante de Deus, ou uma constante diante do nosso casamento, ou uma constante diante da nossa saudável vida. As suas carreiras são variáveis e não as conhece, ou seja, você entra nesse relacionamento pensando que é uma coisa, mas na realidade, no final das contas, você não conhece com quem você está. Porque você vê que criaram agora uma delegacia de feminicídio. O número exorbitante de assassinato do homem contra a mulher cresceu absurdamente. Por quê? A paixão avassaladora na mente do homem acha que a mulher é seu domínio, ou está sobre sua responsabilidade total. E aí a mulher diz, não quero mais. Aí ele diz, você não fica comigo, mas também não vai ficar com mais ninguém. Isso é amor? Não, é uma paixão. Porque ele mata aquela mulher. Se a polícia não pegar, como tem muitos casos aí, que pessoas que já tem 3, 4, 5 casos desses, ele vai se apaixonar por outra, uma explosão de sentimentos, depois vai achar que é dono, que é propriedade dele, e aí vai entrar em outro colapso mental outra vez. E aquilo, na cabeça daquele ser humano, torna-se algo natural, porque ele vai se tornar quase que um psicopata. Então nós temos que vigiar
em nossas vidas como homem, ainda que solteiro você seja. Veja quem você vai escolher para dividir a escova, os pratos, talheres, o cobertor, principalmente a tua cama. Vigia. Por isso que a Bíblia diz, crente, você hoje tem uma vida sólida, você hoje tem uma vida sóbria. Vigia antes de orar, porque não adianta nada você orar e não conseguir vigiar. Aí no versículo 6, para mais uma vez, ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e você não conhece. Quantas pessoas dizem assim, poxa, eu pensei que conhecia fulano, por quê? Ou fulana, por quê? Porque os lábios da pessoa estranha vêm destilando favos de mel, mas no final absinto e uma espada de 2 fios, né? Porque nós temos que vigiar. Estava falando com o Dário essa semana, nós estávamos falando acerca de uma pessoa que se afastou do Evangelho. Aí ele estava falando a mim, não foi, Dário? Não é de qualquer forma que a gente vai conversar com tal pessoa, porque o diabo é sujo. Por quê? Fisicamente ou secularmente, naturalmente dá para perceber o espírito da pomba gira. Se você não tiver preparado, o favo de mel vem com um cheirinho de azeite e com palavras deliciosas que vai atrair aquele ou aquela que não tiver firme na presença de Deus. No início são flores, mas o final são espinhos. Versículo 7 a 14. Não perca tudo o que você já conquistou. Olha para o irmão total, diga que isso é importante no casamento, na sua vida secular, principalmente na sua vida conjugal. Diga para o irmão assim, ó, não perca tudo o que você já conquistou. Olha que palavra interessante. No versículo 7 ao 14, é o que ele diz, ó. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos, e não vos desviei das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder, e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido, quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Quer entender um pouco? Ele está chamando de novo você para ser corrigido. Quem? O mestre, o líder, aquele que Deus enviou para que você não caia nas astutas ciladas do diabo. Eu passei uma situação aqui, óbvio que eu não vou citar nomes, nem vou dar nomes a bois, que teve um cidadão aqui que hipoteticamente se apaixonou à primeira vista por uma cidadã. Não fazia parte do nosso ministério, nós tínhamos amizade com as pessoas desse ministério e de repente se juntaram. Eu conhecia, por conhecer o cidadão há muito tempo, a forma física que ele gostava de uma mulher. Tem homem que gosta de mulher gordinha, já tem outro que gosta de mulher magrinha, tem homem que gosta de mulher clara, já tem outro que gosta de uma mulata, de uma morena, e aí vai, gosto não se discute. E eu conhecendo o gosto desse irmão, e sabia que já estava passando dos limites do relacionamento. Chegamos de uma festividade da igreja, sentado nós três assim, vocês sabem que eu falo na lata. Disse assim: cidadão, você tem um chamado de Deus, cuidado que o diabo vai te tirar por causa disso, da presença de Deus. E caiu durante um bom tempo. E a pessoa, a mulher, eu disse assim, ó, e você, vou lhe ser bem sincera, ele não gosta de mulher desse jeito. A sua forma física não agrada a ele. Ele vai te usar e vai te largar. Aconteceu o que, pastor? Justamente o que eu disse. Caiu quase que 4 anos na vida ministerial, decadente, capengando.
a mulher saiu da igreja e injuriou com a cara dele porque não era o que ele gostava. Deram ouvidos àquilo que eu falei. O pastor não sabe de nada. O pastor está falando ali, mas ele tem a mulher dele, ele tem... deixa lá. Aconteceu exatamente como eu falei. Não profetizei, como eu adverti, tanto ele como ela, na frente dela. Não segurei as palavras, disse: ele não gosta de mulher gordinha. Não gosta. Está passando por uma situação aí difícil, vai te usar e vai te largar. Eu era motorista de coletivo na época, pegou o carro comigo, aí falando de fulano, não quero ver a cara. Eu disse: o quê? Eu não falei com você? Né? Aí, como diz os meninos assim brincando, lugar de chorar ali no Campo Grande, pé do caboclo. É lá que é lugar de chorar, porque quem não ouve a exortação vai ouvir aquilo que não quer ouvir. Eu te avisei. E é engraçado que eles não me pediram conselho. Eu soube por um passarinho que me falou que estavam dormindo no mesmo leito. Aí fui lá, falei. Mas não quiseram ouvir a correção. Ouviram uma sugestão, ou aquela palavra que nós usamos aqui, a minha sugestão. Por quê? Olha o que diz o versículo 7. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não vos desvies das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes, nem vá para a porta dela, que é perigosa. Quem gosta de mulher aqui sabe. Não vai não te arriscas não. Não pensa que você é o super-homem não. Não vai lá não. Olha o que ele diz: afasta-te da porta da sua casa, para que não deis a outro, o que eu falei, a tua honra, tudo aquilo que você já conquistou, tudo aquilo que você com luta conseguiu, almejou e conquistou. O diabo tão somente está querendo tirar a sua honra, tirar aquilo que você ganhou através de uma incircuncisa ou de um incircunciso. Nem tudo que reluz é ouro. Para que não des a outro a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Ou seja, se arrepender do que fez, mas os anos vindouros serão anos tortuosos. Porque fez, sabendo o que estava fazendo, agora temos que arcar com as consequências. Isso é um normal da vida, natural da vida. Pastor, mas aquele homem está me enchendo o saco, aquela mulher, pastor, só Jesus na causa. É a tua cruz. É o que Deus preparou para você, foi o que você escolheu hoje. Você está na presença de Deus e é Deus que vai fazer com que mude toda essa situação, se você, ou o lugar melhor dizendo, se vocês derem lugar a Deus. Olha o que diz o versículo de número 10: para que não se fartem os estranhos do teu poder ou melhor dizendo, e todos os teus trabalhos entrem na casa de estrangeiro. Ou seja, você construiu algo, você conquistou algo, você almejou, você sonhou, realizou, projetou e concretizou. De repente, por uma ou outra falha, você deixa tudo para outro curtir, porque você andou fora daquilo que lhe foi dito, dos conselhos que te foi dado. Eu não quero ouvir não, eu quero andar assim mesmo. É difícil, fato, mas o impossível, o nosso Deus que servimos, Ele faz. Versículo 11: e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Ou seja, está no estado
Quantos ex-maridos aqui dariam tudo para voltar para suas ex-esposas? Por quê? Porque o fim, para aquele que não almeja a instrução e a exortação, torna-se fim doloroso. Quantos de nós aqui já passamos por vários momentos de pecados e tortuosos das nossas vidas e nos serviu como experiência para que hoje, na maturidade que nos encontramos, venhamos agir de uma forma prudente, para que não deixe que o diabo nos engane outra vez. Para que serve a igreja? Não serve só para te levar para o céu. A igreja serve para nos ensinar como viver com o nosso cônjuge e viver com os nossos familiares. Faça da sua casa um lar abençoado para que você não desgaste emocionalmente aquilo que você sente pela sua esposa e você como marido não também se desgaste emocionalmente daquilo que você sente pelo seu marido ou pela sua esposa. Como é que isso se faz? Os dois, não só, mas os dois têm que vigiarem em tudo que se ouve, principalmente em tudo que se fala. Em outro contexto, principalmente da maneira que agem dentro de casa. Porque geralmente, quando um casamento não dá certo, sempre um fica jogando a culpa no outro. Eu não vou ficar aqui defendendo mulher que trai o marido ou o marido que trai a mulher. Mas a pessoa não tiver a Deus na vida dela, não tiver na presença de Deus, você for uma pessoa insuportável dentro da sua casa, homem ou mulher, eu te garanto que do lado de fora tem alguém tratando ele ou ela com lábios de mel, como se fosse um azeite. E de repente, quando você vê, aí você vai dizer: isso já acontecia há tempo, não me traiu agora. Mas o problema também matrimonial, secular, também já acontecia há tempo. Mas porque você está dentro do problema, você não percebe isso. Num caso, sempre a gente quer estar com a razão. Ninguém quer estar errado. E todos nós temos defeitos. O mal é que a gente nunca quer passar a mão pela cabeça do defeito do cônjuge. E nem eles passar a mão sobre os nossos defeitos. Melhor é agir com robustez, brigarmos, passar um tempo de mal e depois voltar às boas. Só que ficam-se as marcas, ficam-se as cicatrizes. E muitas vezes são cicatrizes, em alguns casos, irreversíveis. Então, é isso que ele quer dizer aqui, no versículo 11, que gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Versículo 12, digas como aborreci, olha a correção, digas como aborreci a correção e desprezou o meu coração a repreensão, que eu falei há poucos instantes aqui. Quem não ouve o cuidado, ouve coitado. A repreensão é aquele advertimento para que não caiamos na tentação e da tentação torne-se desilusões, devaneios, destruições e coisas dessa natureza. Então a gente tem que vigiar 24 horas, da mesma forma que o diabo fica ao nosso derredor, é da forma que a gente tem que vigiar. Porque se ele fica 24 horas ao nosso derredor, bramando como um leão, a gente tem que ficar 24 horas também ao derredor dele, vigiando como um leão, para que ele não roube de nós a nossa coroa. Aí diz assim, e não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Melhor, vou parafrasear aqui, foi eu fechar os meus ouvidos e não ouvir nada que ele falou. Vou para minha casa,
amanhã é um novo dia, tenho que preparar comida no dia seguinte, tenho que arrumar meu filho, tenho que arrumar minha filha, eu tenho que amanhã ter uma conta para eu pagar, é isso que me importa. Como se fosse se viver só de comida e de coisas que lhe apraz. Do que adianta? Se você for na maioria dessas casas, desses homens milionários, eles não têm felicidades, eles têm alegria, alegria momentânea. Juntou todo mundo ali, tomou uísque, cheirou um pó, fumou uma maconha, sabe? E trouxe umas quengas de lá para cá. Os homens fez ali uma festa, mas depois, quando todo mundo vai embora, ele fica só outra vez, ou ela. É aí onde vai a nossa realidade, porque nós nascemos sós. Ainda que nasçamos gêmeos, como diz Mabasso, a vida de um é uma, a de outro é outra. Os dois não ocupam fisicamente o mesmo espaço, que é impossível. Ou seja, todo mundo vai embora e você fica com as marcas, com as máculas, com os pensamentos, com as suas depressões, com as suas aflições. Isso é um natural do ser humano. Todo ser humano, ele é necessitado de alguma coisa, e muitas vezes de coisas que ele nem imagina, porque são coisas espirituais. E muitas vezes, pasme, mas nós encontramos isso nos nossos cônjuges. Porque quando Adão estava se sentindo desta natureza ou desta forma, Deus fez que ele adormecesse profundamente e formou das suas costelas uma mulher, uma varoa, para que andasse com ele. Versículos 14 e 15, para ganharmos tempo. 16, vou fechar logo. Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Ou seja, estou lá, estou no meio, estou no ajuntamento, mas não estou dando ouvido. Aí ele diz assim: ó, nós que somos casados, olha o que ele diz. Isso também está em Hebreus capítulo 13, versículo 4, isso que nós vamos ler aqui agora. Bebe a água da tua cisterna, das tuas correntes do teu poço, derramam-se-a por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de água sejam para si, ou melhor dizendo, para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alarga-te com a mulher da tua mocidade. Ou seja, não olhe para a grama dos outros pensando que a grama dos outros é melhor do que a tua, porque não agrada a Deus. Ele está dizendo: você tem seu poço, beba do seu poço. Mas está velho, mas beba do teu poço. Está gordinha, beba do seu poço. Está caída, beba do teu poço. Está inchada, beba do teu poço. Está magrinha, beba do teu poço. Beba da água do teu poço. Você quer ver uma coisa que Deus acha nisso? Olha o que diz aqui, em nome de Jesus, no livro, depois de Tito, se não me falha a memória, no livro dos Hebreus, capítulo de número 13, versículo 4, ó. E venerando seja entre todos os matrimônios, e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Ou seja, beba do poço, ou da água do poço, da fonte que está no teu quintal, e não olhe para a grama do irmão almejando ser melhor do que a tua. Está velha? Você vai ter que achar nova. Está caída? Você vai ter que achar de pé. Está enrugada? Você vai ter que achar com pele de bebê. Pastor, está com as varizes? Você vai ter que achar com a perna lisinha. E vai passar, ainda vai dizer: amor, que coisa linda. Aí ele diz no versículo 19: como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Ou seja, ó, vem cá, Rosinha, vem cá, Márcia, tá perto.
Já me dá a mão esquerda. A mão esquerda. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, prometo amar e te respeitar até que a morte nos separe. Não é assim? Vai para lá. Se apaixonou, filho? É, bem. Você não vai embora. Ah, estava esperando um beijo. Vem cá, vem. Ele queria um beijo. Para Robson. Né? Depois da aliança não tem um beijo. Se alguém tem algo contra esse matrimônio, entrelaço matrimonial, que fale agora ou cale-se para sempre. Ninguém falou, tem? Vem cá. Ah, ela aqui. A varoa. Aí eu tenho aqui, ó. Cair fora. Contente-se com o que é teu. Versículos 20 e 21, para finalizarmos. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele planta, ou melhor dizendo, Ele aplana todas as suas carreiras. Ele vê tudo, Ele faz tudo, Ele pode tudo. Então, conserve-se, pondere teus pés dentro das tuas possessões, porque o caminho que lá está, breve pode ser caminhos tortuosos, caminhos de morte, caminhos de destruição e caminho de inferno. Ah, mas é agradável aos olhos, é prazeroso à carne, mas é angustiante à alma e destrutiva ao espírito. E para finalizar, ele vai falar sobre o caminho de quem ouve e não guarda, dos ímpios, do quem não gosta de correção, do quem não guarda aquilo que falou. Olha, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido, parado, será como é que chama? Neutralizado, e não haverá para ele uma salvação, mas ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Não quero ouvir correção, quero andar dessa forma, porque assim me compete andar. Eu sou dono do meu nariz, eu que pago as minhas contas, eu que boto comida na minha mesa, quem manda em mim sou eu, né? Nós não vimos isso de vez em quando? Quem põe comida na minha mesa, quem paga as minhas contas sou eu, ninguém manda em mim. Verdade, fato, verdade. Mas eu quero te dizer, você não anda só. Se há alguém levantado por Deus, toda a autoridade, igreja, toda a autoridade foi ela constituída por Deus. Toda a autoridade, seja ela em que âmbito for, em que local for, de que regime for, até o cacique de uma tribo indígena foi levantado por Deus. Toda autoridade. Isso não quer dizer que toda pessoa que está sobre ele é uma autoridade que foi pela vontade de Deus que nós vamos ser. Entenda uma coisa, Deus, ele criou autoridades, mas ele não criou sobre as autoridades aquelas pessoas que podiam estar naqueles respectivos lugares. Nós vimos isso na vida pastoral, nós vimos isso nos plenários, né? Nas assembleias legislativas, os poderes judiciários, legislativos. Nós vimos isso em todos os locais. Vimos que não é da vontade de Deus algumas escolhas, e desde o início da Bíblia já tem lá Saul. Deus criou a autoridade real, mas não foi ele que colocou Saul na cadeira, ou na primeira cadeira real de Israel, e sim o povo. Então, às vezes Deus levanta uma autoridade eclesiástica, no caso aqui hoje eu,
para trazer instrução à igreja e a igreja achar ruim. Quantos idiotas aqui, bobos. Eu fui embora porque o pastor falou aquela palavra para mim. Se você está aqui e Deus falou com você, glorifique a Ele, porque Ele quer o teu bem e não o teu mal. Ignorância absurda. Então, o caminho do ímpio, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do teu pecado será detido. Ele morrerá porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Então vigia, igreja, em nome de Jesus, e guarda todo esse livro de Provérbios para trazer para mim e para você uma vida plena, uma vida de bênção, uma vida de abundância, em nome de Jesus. Fica de pé.